Olá, hoje iremos apresentar sobre fitorremediação de águas residuais. O grupo é composto por Alexander Adonis, Elisa Vialdiana, Gabriele Sesconetti Babinski e Felipe Lacerda Rocha. A água é uma substância inorgânica fundamental para a existência da vida. Ela é tanto componente de grandes sistemas ecológicos, como rios, lagos e mares, como é componente de pequenos sistemas biológicos, como as células. Infelizmente, hoje, entre 80% a 90% das águas residuais, que são os esgotos, em países em desenvolvimento, não são coletados ou tratados, o que resulta na liberação de poluentes, como metano e óxido nitroso, que são gases de efeito estufa e que podem causar eutrofização de corpos d'água. A contaminação da água pode ter vários tipos de origem, como, por exemplo, a rural, causada por agrotóxicos, carga de sedimentos e resíduos orgânicos, como fertilizantes. Pode ter também origem urbana, que é basicamente o esgoto doméstico e os lixões, além de outros resíduos menos percebidos, como os desgaste de pneus e lavagem de carros, que liberam detergentes. E pode ter origem industrial, que é muito variada. Também envolve substâncias químicas, substâncias orgânicas, entre outras substâncias. Esse gráfico representa a quantidade de água consumida pelo mundo, conforme diferentes setores da sociedade. O azul claro representa os reservatórios, o laranja representa as áreas urbanas, o amarelo representa as indústrias e o azul escuro representa as áreas rurais. Como podemos observar, a maior parte da água é voltada para a agricultura. Aqui temos alguns exemplos de impactos, como os detergentes. Eles contêm várias substâncias que afetam a qualidade da água direta e indiretamente. A presença de detergente na água aumenta a concentração de nitrogênio, diminui a visibilidade da água e pode resultar na alteração do metabolismo de peixes. A carga orgânica aumenta o crescimento de algas, diminui o oxigênio da água, forma um meio de cultura para moscas e mosquitos, além de micro-organismos causadores de odores fétidos. No entanto, despejar esse líquido no solo não é a solução. Só transfere o problema de local, porque a água da chuva pode carregar ele para o sistema fluvial e contaminar o lençol freático. A figura à esquerda mostra um rio poluído com detergente. A figura à direita mostra o poder da limpeza do detergente, onde a parte apolar, entre aspas, segura a partícula em suspensão e a parte polar se junta à água. E o produto final de tudo isso é a espuma. Aqui temos outro exemplo de poluição, que são os fertilizantes. Eles são constituídos pela forma NPK, que significa nitrogênio, fósforo e potássio. Ao se dissolver na água, o NPK é absorvido por plantas unicelulares, pluricelulares, bactérias e algas. Todos esses seres vivos competem pela luz e causam a eutrofização de corpos d'água. Outro elemento, como sais, podem resultar na morte de seres vivos também. A figura à esquerda aqui é a representação gráfica da lixiviação de fertilizantes por parte de chuvas. A água da chuva leva os produtos químicos para dentro do solo ou para o rio. E a figura à direita é um exemplo de rio que fica ao lado de uma fazenda. A cor verde da água é produto da proliferação de algas. Os vegetais causam a eutrofização da água, resultando na eliminação de oxigênio e redução da entrada de luz na água. Em ambientes naturais, como brejos e áreas alagáveis, a flora aquática cumpre um papel importantíssimo na ecologia dos ecossistemas. Antes considerados imprestáveis e insalubres, estes ambientes vêm tendo seu papel reconhecido como vital na conservação dos recursos hídricos, como filtro de poluentes e na estabilidade do ecossistema. As plantas afetam a química da água por assimilação de nutrientes
e substâncias tóxicas, providenciando condições favoráveis a inúmeros organismos aquáticos, constituindo ainda a base da rede alimentar destes organismos. Uma das formas de tratamento da água é a utilização de filtros biológicos, como brejos construídos e de lagoas com plantas aquáticas. Diversas plantas aquáticas têm alta capacidade de purificar a água servida, efluentes e esgotos. Além da remoção de poluentes, as plantas aquáticas também podem descontaminar a água de causadores de doenças, reduzindo a população de patógenos através de seus micro-organismos associados, que são os perifíton. E esse sistema possui várias vantagens, como a estética e o apelo ecológico das plantas, é muito mais bonito, o controle do mau odor, possibilitando instalação próxima à comunidade. Como já foi dito, essas plantas combatem os micro-organismos que causam odores fétidos, como tratamento do efluente, retirando sólidos suspensos e micro-organismos patogênicos, e como controle de insetos, por ação de plantas superficiais. E como funciona o sistema de tratamento de água com plantas? Primeiramente, elas absorvem os nutrientes da água e concorrem com algas macroscópicas, diminuindo a eutrofização. O processo também oxida a amônia, o nitrito e o nitrato, transformando-os em substâncias menos tóxicas e facilmente recicláveis. O manejo desse sistema consiste na remoção periódica de parte das plantas. Dependendo da espécie, essas plantas podem ser usadas diretamente como adubo orgânico ou ração para peixes e bovinos. E a biomassa coletada pelas plantas pode ter vários fins, como forragem para animais, alimento humano, que é rico em proteína, ou adubo orgânico, e obtenção de biogás também. Agora, veremos alguns exemplos de plantas que podem ser utilizadas nesse sistema. Aqui temos o aguapé, também conhecido como jacinto d'água. É uma planta nativa da Amazônia, possui folhas especializadas para flutuação e flores em lilás. Aqui temos a orelha de onça. Ela possui folhas que auxiliam na flutuação, essas folhas que parecem peludas, entre aspas, e ela possui uma grande capacidade de remover e acumular metais pesados, como chumbo e cádmio. Porém, quando contaminada, não pode ser usada mais como alimento ou adubo, pois o descarte dessa biomassa pode contaminar o solo e a água subterrânea. A taboa é uma planta herbácea comumente encontrada perto de corpos d'água. Suas flores se encontram dispostas em uma aglomeração e que, quando é fecundado, ela libera fibras brancas que parecem essas penugens. Aqui temos a azola, e ela é muito importante no processo de fixação de nitrogênio pela alga Anabena azole, que vive associada a ela, entre as suas folhas. A alface d'água, além de despoluir, serve como fixadora de ovos de peixes na desova e de algas que servem de alimento às outras espécies. Aqui temos as lamináceas, que são chamadas de lentilhas d'água. Elas são as menores plantas com flor do mundo e às vezes são confundidas com algas ou lodo. No Brasil existem 13 espécies de lamináceas. São consideradas excelentes filtros biológicos, uma vez que conseguem absorver 97% do ortofosfato de um lago raso em 8 semanas, quando colhidas a cada semana. Também são úteis nos aquários de criação de peixes, onde elas constituem um ótimo refúgio para os peixes e também podem servir de alimento para os alevinos. E além de despoluir, essas plantas podem prevenir a proliferação excessiva de algas, patógenos e larvas de mosquitos. A Eleocaris é muito eficiente na redução
dos sólidos suspensos na água e de coliformes fecais. Um estudo feito no Brasil mostrou que ela reduziu mais de 90% dos sólidos suspensos e de 59% a 97% dos coliformes fecais. Agora, para escolher as espécies para utilizar na despoluição, nós precisamos saber que todas as plantas aquáticas podem ser consideradas como despoluidoras. Existem espécies flutuantes, espécies submersas e espécies emergentes, que são aquelas que crescem na água, mas que também podem aparecer na superfície. E dependendo do tipo e quantidade de efluente e da disponibilidade de terreno adequado, a despoluição da água pode ser feita por meio de leitos cultivados, que são os brejos artificiais, ou de tanques. Em brejos, as plantas mais adequadas são as enraizadas no solo, também chamadas de plantas emergentes. A espécie mais apropriada para isso é a taboa. Em condições favoráveis, ela se desenvolve muito, causando problemas de superpopulação. Mas esse problema pode ser resolvido com a introdução de tilápia ou carpa-capim na lagoa. Economicamente, dela pode ser utilizado a fibra da folha para a fabricação de cestos e esteiras, que é um exemplo nessa imagem à esquerda, sendo a polpa usada na fabricação de papel e a penugem, entre aspas, da floração dela, pode ser utilizado para enchimento de salva-vidas ou isolamento térmico de paredes e muitas outras utilidades. E para tratamento de água em tanques, as plantas adequadas são as flutuantes, como as lemnáceas, a azola, alface d'água, orelhas de onça e os aguapés, devido principalmente ao seu rápido crescimento e à facilidade de seu manuseio. Além da correta seleção das plantas para ter um sistema eficiente, é importante ressaltar a importância do equilíbrio ecossistêmico na implementação para que a planta não se torne uma praga. Nessa foto, a gente consegue ver uma infestação de lentilhas e jacinto em uma barragem em Portugal. Há uma grande proliferação da planta, reduzindo grandemente a entrada de luz. Essa situação pode ser revertida com a presença ou a introdução de peixes nativos. Na escolha de espécies despoluidoras, deve-se procurar utilizar plantas aquáticas nativas, para não ocorrer o risco de introdução de espécies exóticas, de plantas e de fauna associada, que poderiam ser invasoras em ecossistemas aquáticos e eliminar as plantas nativas. O aguapé é tido como um dos grandes problemas das represas e canais, pelo seu crescimento exagerado. Aqui temos um exemplo do uso desse sistema para a despoluição. Em 1986, em Orissa, na Índia, o Instituto Central de Aquicultura de Água Doce, juntamente da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, criaram uma estação de tratamento de esgoto com aquicultura de lemnáceas e peixes com capacidade para tratamento de 11.000 pessoas. A estação custou apenas $38 mil. Uma estação de tratamento convencional custaria aproximadamente 4 vezes mais do que isso. O sistema inicialmente trata a água com as lemnáceas, em seguida é direcionado para o tanque com carpas e camarões de água doce. Após 5 dias, a água fica utilizável para a agricultura, porém não para o consumo. E os peixes desse sistema são comercializáveis. Esse comércio, após os 8 a 12 meses, compensa os gastos com o sistema. Com tudo isso, vemos que a utilização de plantas aquáticas como biorremediação tem demonstrado ser um processo de certa simplicidade e baixo custo. Todavia, requer pesquisa de adaptação às condições locais. Infelizmente, a utilização desse sistema ainda é pequena no Brasil. Isso ocorre devido à escassez de pesquisa sobre o assunto no país. Por se mostrar vantajoso, um maior incentivo à pesquisa
Para a aplicação do sistema de depuração biológica de águas com utilização de plantas aquáticas, deve ser considerado. Essas são nossas referências. E muito obrigada.